I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. E aí, rapaziada, tudo joinha? Tudo na paz? Joia. Dia que tá lindo hoje em Barrie. Tá naquela temperatura extremamente agradável, né? Que não é nem quente, nem é frio. Tá fazendo aproximadamente 12 graus hoje. Comecei fazendo cerca de 8, 10. E aí tá esquentando um pouquinho ao longo do dia. Agora já são 2h10 da tarde. Então 12 graus tá perfeito. Principalmente a gente que prefere andar mais equipado, né? Com jaqueta, luva e tudo. Então essa temperaturazinha ajuda bastante. Mas é isso aí, vamos dar mais um rolezinho hoje. Vou falar hoje um pouquinho mais sobre essa questão, né, de que aqui no Canadá a gente realmente só usa moto durante alguns meses do ano, né? Eu tinha falado anteriormente em outro vídeo que aqui a moto não é bem um meio de transporte, né? É algo mais alternativo e secundário ao rapaz vendendo limonada. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso então, tranquilo? Vamos pro rolê. Chega! E aí, rapaziada, vamos lá. O que eu queria dizer, né, sobre essa ideia de que aqui a gente não tem motos como de fato um meio de transporte, né, pelo menos não primário, né. Eu tinha falado em um vídeo anterior que existe a questão realmente do custo, né, tanto de motos quanto de carros, que aqui o custo é bem mais baixo, se comparado ao Brasil, obviamente. Mas existe também um dos fatores que, pelo menos em meu ver, é um dos principais fatores para que a moto não seja um veículo realmente primário, é a própria limitação, né, de você não ter como usar a moto o ano inteiro, né? Então aqui o próprio clima não permite que você utilize a moto o ano inteiro. As motos costumam ficar trancadas, literalmente trancadas, durante aproximadamente 6 meses, né, a cada ano, que são os meses de inverno, né? Aqui no inverno fica muito frio. Aqui em Barrie, por exemplo, a gente pega temperaturas todos os anos de menos 20, alguns dias com menos 25, menos 30, né? Então existe a questão da temperatura por si só, que fica obviamente extremamente desconfortável para você estar numa moto, né, onde você está exposto ao vento e tudo mais. Mesmo com jaqueta vai ficar muito frio, principalmente por conta do movimento, né, a velocidade. Então o frio chega a queimar de fato a pele, né? Existe a questão da segurança, né? E aí a segurança, no caso, a gente pode colocar aqui vários fatores, né, para isso. Por exemplo, primeiro, o pneu requer um pouco de calor para ter o máximo de aderência possível, né? Por isso, assim, com melhores práticas, geralmente as fabricantes sugerem que você aqueça os pneus antes de você realmente fazer o seu rolê, né? Não é você forçar o pneu a esquentar, mas é você dar uma volta mais controlada, digamos assim, né? Com algumas aceleradas ao redor do quarteirão, algumas freadas. É só realmente fazer com que o pneu tenha um pouco de contato com o asfalto e aqueça um pouco, para que a borracha tenha o máximo da sua aderência, né? Que é o esperado pelo fabricante. Então no frio, obviamente, é complicado você permitir que o pneu se aqueça dessa forma, então a aderência ao asfalto com certeza fica muito prejudicada, tá? E aqui a gente está falando somente da temperatura em si, tá? Além disso, a gente tem muita neve, e neve significa lama, tá? Não é aquela neve sempre branquinha e bonitinha como a gente vê em filmes, por exemplo, né? Quem mora em países que nevam bastante sabe que a realidade não é bem essa.
porque existem carros, existem pessoas passando o tempo todo por cima daquela superfície que está com neve, né? Então aquela neve vai virar lama. Você imagina, sei lá, a neve acabou de cair, amanhece limpinho, branquinho, lindo, mas depois de meia hora, 1 hora, com vários carros passando por cima dela o tempo todo, com a sujeira do pneu misturando com a neve, sendo esmagada e derretida, isso gera lama, né? Então toda essa lama novamente prejudica a aderência, né? Um carro, vários carros derrapam, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas os dois motoqueiros da frente me cumprimentaram, né? Os dois colocaram a mão assim pra baixo e eu coloquei também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então assim, os carros por si só já derrapam bastante, né, durante o inverno. Eu tenho um carro aqui e geralmente você anda devagar, você vê um sinal, 2 quarteirões, você já começa a frear daqui mesmo, porque se você deixar para frear muito próximo, o carro vai literalmente passar direto, né? E se os carros derrapam, imagine as motos, né? Com apenas 2 pneus, né? Você não tem a mesma estabilidade, então fica muito perigoso. Além do fator lama, existe o fator que é um dos mais perigosos que eu pelo menos eu considero, né? Que é o que a gente chama de black ice, né? Ou seja, é o gelo preto. Né? Por que a gente chama de gelo preto? Porque é aquela camada de água que ficou sobre o asfalto e congelou. E o fato de o asfalto ser escuro faz com que o gelo, que por si só é transparente, se torne invisível aos nossos olhos. A gente não consegue ver o gelo, tá entendendo? De forma nenhuma. Então você imagina, por exemplo, você tá vindo e você faz uma curva simples, como essa que eu tô fazendo aqui agora, tá? Devagar, mesmo estando devagar, você imagina essa curva com uma camada de gelo, né? Que você não vê, porque o gelo tá escuro, tá da cor do asfalto, né? Principalmente em dias não tão iluminados. Lembrando que durante o inverno a gente não tem a mesma intensidade de sol que a gente tem durante os dias de verão. Então os riscos são absolutamente altos, né? É gelo, é lama, é a falta de aderência por si só pela temperatura, é o desconforto na pele. Então por conta disso, fica complicado que alguém tenha uma moto para ser o seu veículo de transporte principal. Porque, novamente, durante 6 meses do ano aquela moto vai estar trancada. A pessoa vai fazer o quê? Não é verdade? Então, as pessoas possuem carros, né? E tem a moto como um transporte secundário, que vai ser mais lazer do que transporte em si. Tá entendendo? Então é uma coisa que todo mundo espera. Isso é muito bacana de se ver nas comunidades, nos grupos, entre as pessoas que pilotam motos, e você conversa com elas, você vê o tamanho da expectativa que é, né? Porque o verão é relativamente curto comparado ao inverno. Então as pessoas passam 6 meses com as motos trancadas e você vê que tá todo mundo naquela ânsia de começar a pilotar. Então, às vezes, 1 mês antes de realmente começar a esquentar, ou seja, 1 mês antes, por exemplo, da chegada da primavera, né? As pessoas já estão angustiadas, já começam a fazer postagens, já começam a lavar as motos. É uma coisa bem bacana de se ver. E fica todo mundo naquela expectativa e ansiedade, da qual, obviamente, eu compartilho, né, atualmente. E ao mesmo tempo, em contrapartida, existe o movimento oposto, que é quando vem chegando já o outono, quando já começa a esfriar, dando os primeiros sinais de que vai chegar o inverno, também existe o movimento oposto, em que as pessoas já começam a entrar um pouquinho em estado de depressão e ansiedade por saber, poxa, eu vou ter que trancar minha moto por mais, sei lá, 6 meses, 5 meses, 7 meses. Eu digo 5 meses, 6 meses, 7 meses porque depende muito, né? As estações não são extremamente regulares, não tem um dia certinho para começar e também não tem um dia exatamente exato para acabar, não é verdade? Então, é isso. Esse é o resumo da ópera, né? Do porquê que aqui a gente usa a moto apenas durante alguns meses e porquê que é muito inviável, de fato, você ter a moto como seu veículo principal. A frase que eu gostaria de citar hoje, né, nossas frasinhas de pensamento e de inspiração, é uma frase de um filósofo romano chamado Seneca. Ele também era dramaturgo, escrevia peças, e ele inclusive foi tutor e conselheiro de Nero
na antiga Roma, né, imperador romano. E a frase era mais ou menos assim: às vezes, viver por si só já é um ato de coragem, né? E o que é que eu interpreto disso, né? A gente está em um momento muito complicado na humanidade como um todo, em que a gente vê muitas histórias, os índices de pessoas com doenças psicológicas, com depressão, ansiedade, transtornos diversos, subindo e subindo cada vez mais. E muitas vezes é complicado, porque as pessoas nesses quadros costumam se sentir não compreendidas, né? Pelo menos não por completo. E às vezes se sentem com dificuldade de conversar e explicar o que elas mesmas sentem, né? Às vezes elas não se permitem sentir o que elas estão sentindo, né? E entram em um estado de negação. E eu acho que essa frase é muito importante por conta disso, né? Às vezes viver por si só já é um ato de coragem. Se permita, né? Se permita viver, se permita sentir, se permita estar vulnerável em algumas oportunidades. Não existe nada de errado nisso. É compreensível, é aceitável. Você pode ter sentimentos, você pode se sentir para baixo, né? Existem coisas que a gente não escolhe, outras a gente escolhe, né? E por isso que eu acho que vem esse lance de ser um ato de coragem. A gente precisa ter essa coragem em ambos os lados, tanto da pessoa que está passando pela situação, mas também pela pessoa que está próxima dela, né? Você precisa ter coragem para se permitir se sentir como você está se sentindo. Você precisa ter coragem para se permitir ser ajudado e também coragem para ajudar. Eu acho que mais importante do que se permitir é tentar ver até onde você está buscando ajuda. Não necessariamente você está buscando toda a ajuda que você poderia buscar, e muitas vezes por um medo pouco desnecessário, de achar que você vai ser julgado, de achar que você não vai ser compreendido ou algo do tipo. Eu tô indo agora pra academia. Às vezes, obviamente, eu não tenho vontade de ir, né? Às vezes eu estou com preguiça, às vezes eu estou pra baixo. E isso é natural, acontece com todo mundo. Não é uma coisa que você escolhe. Você não escolhe estar bem. Você não escolhe ter amanhecido mal. Você não escolhe amanhecer bem, você não escolhe amanhecer mal. Mas o que eu tento fazer é escolher o que eu vou fazer, tá? Se eu não posso escolher como eu estou me sentindo, eu escolho o que eu vou fazer em relação a isso. Eu acho que isso é o principal e o mais importante, ao menos na minha realidade. Obviamente que cada pessoa tem uma realidade diferente, mas quando eu acordo me sentindo mal e pra baixo, quando eu estou com preguiça de, sei lá, ir na academia, eu não tenho controle sobre isso. Eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir me dar um tapinha nas costas e falar: beleza, agora eu estou com disposição, estou com coragem, estou me sentindo bem para ir. Isso eu não tenho controle. Mas o que eu tento e o que eu me forço a fazer é tomar meu banho, trocar de roupa, pegar minhas coisas e ir. Porque isso é uma escolha minha, mesmo eu não me sentindo com vontade. E obviamente, novamente, cada pessoa é diferente, cada pessoa reage de forma diferente. Mais ou menos comigo, isso funciona muito bem, porque eu vou, e isso é uma escolha minha, isso é algo sobre o qual eu tenho controle, mesmo não tendo vontade. E embora esse treino seja massivo, quando eu não estou com vontade, seja sacrificante, seja cansativo e muitas vezes entediante, por incrível que pareça, eu me sinto melhor depois do treino, quando eu volto para casa. E aí é quando eu percebo que a escolha que eu tive valeu a pena. E talvez acabe ajudando um pouco naquele dia em que eu acordei indisposto. Então eu acho que essa é uma frase bacana para se refletir e para se carregar consigo mesmo. Então, muitas vezes, viver por si só já é um ato de coragem. A escolha viver, se permita. E um pouco mais cedo, eu disse que eu ia comentar, uns motoqueiros passaram por mim e sinalizaram, todos que passaram hoje por mim sinalizaram. Isso acontece muito aqui, tá? Os motoqueiros basicamente são uma família por aqui. Em qualquer cidade que você esteja, mesmo se você conhecer eles, todos se cumprimentam. Não importa que tipo de moto você esteja usando, se é uma moto, uma cruiser, por exemplo, estradeira,
e a outra pessoa tá na moto esportiva de corrida, todo mundo se cumprimenta e geralmente é esse sinal. Elas esticam os dois dedos, botam a mão para baixo e ali está feito como um cumprimento, né? Às vezes pode acontecer, dependendo da direção e da posição de onde o motoqueiro está, ele pode não cumprimentar com a mão e ele simplesmente vai balançar um pouco a cabeça. Porque se a pessoa estiver numa posição ou numa localização em que o cumprimento deveria ser feito com a mão direita, provavelmente ela não vai fazer, que é a mão do freio do acelerador. Então se torna um pouco perigoso. Mas no geral, todo mundo se cumprimenta. Tranquilo? Então isso era o que eu tinha pra hoje. Vamos pro rolê. Já era, até a próxima, galera. Fui! She's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her.